Olá, meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Cromar passando para mais um estudo, ainda continuando sobre o falso profeta, né? Pois é, ontem a gente viu que Jesus falou que hão de surgir falsos cristos e falsos profetas. E se fosse possível, enganaria muitas pessoas. Ok? Jesus falou isso ontem em Mateus 24, verso 24. A gente leu Jesus falando isso, ok? O escritor aqui coloca o próprio Jesus falando, né, ali com seus discípulos. Porque é onde surgir falsos cristos e falsos profetas, fazendo sinais e prodígios, ok? E enganaria a muitos. Me diz uma coisa. Se Jesus falou que existiria falso profeta, então é porque existe o verdadeiro. Se Jesus falou que existe falsos Cristo, é porque existe o Cristo verdadeiro. E sobre o Cristo verdadeiro nós não temos nenhuma dúvida, né? Sobre o Cristo verdadeiro nós não temos nenhuma dúvida. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Cristo verdadeiro, é o Redentor, é o Salvador. E nós não podemos nos enganar a respeito de Cristo, porque quando nós estudamos as Escrituras, nós sabemos o que a palavra revela sobre o seu aparecimento, como o Apocalipse, capítulo 1, verso 7, vai nos descrever. Eis que eu venho com as nuvens, e todo olho o verá, até aqueles que o ultrapassaram, ou seja, até aqueles que o mataram. Então aqui está claro, em qualquer lugar na face da terra, em qualquer lugar que dizer aqui chegou o Cristo, é mentira, porque a palavra de Deus está nos dizendo em Apocalipse capítulo 1, verso 7, que todo olho o verá. Então não será preciso ninguém chegar até você e falar, olha, o Cristo chegou em tal lugar, vamos lá vê-lo, vamos pegar um avião para ver, porque Jesus acaba de chegar em Roma, Jesus acaba de chegar no Iraque, lá em Israel. Não será preciso, segundo o texto bíblico. Então, desta forma, não é fácil, não será possível de você ser enganado, a menos que você não se agarrar na palavra do Senhor, a menos que se você não se firmar naquilo que o Senhor determinou e revelou aos seus servos, ok? Então, sobre Jesus não há dúvida, não há como você ser enganado, a menos que você não dê ouvido à palavra de Deus. Agora, se você der ouvido o que a palavra de Deus diz, se você examinar as Escrituras, você vai descobrir de que quando Jesus voltar, você vai ver com seus próprios olhos. Em vez de sair correndo para ver aonde Jesus está, se ele veio ou não veio, você, se salvo, vai ficar muito feliz. Primeiro porque acontecerá na sua vida a promessa de Jesus, a promessa da sua palavra. Por exemplo, Filipenses capítulo 1 Tessalonicenses, né, Filipenses capítulo 3, verso 20 e o verso 21, aonde a própria palavra de Deus diz: porque a nossa pátria não estais aqui, porque a nossa pátria estais no céu, da onde aguardamos o nosso Salvador ou o nosso Senhor, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Quando Jesus voltar e aparecer, não vai ser preciso alguém vir aqui até você e falar assim: olha, Jesus apareceu, Jesus voltou. Porque o que vai acontecer é a promessa bíblica. Ele vai transformar o seu corpo para ser igual ao corpo da sua glória. Então, automaticamente, você já vai sentir o resultado da volta do Salvador, porque o teu corpo vai ser transformado para ser igual ao corpo de Cristo Jesus quando ressuscitou. Ok? Todos os males, todas as marcas, tudo, todas as doenças, todo o sofrimento que tem apregado nos nossos corpos, eles deixarão de existir. Filipenses capítulo 3, verso 20 e o verso 21,
ok? Não será preciso, porque a revelação da palavra de Deus vai se cumprir também, assim como diz em Mateus capítulo 24, verso 31, o Senhor mesmo enviará os seus anjos, os quais reunirão todos os seus salvos das 4 extremidades da terra, dos 4 cantos da terra, e levará até o Senhor nos ares. Quando Jesus voltar, você vai ver uma nuvem gigante de anjos descendo até a terra, e Jesus nos ares, recolhendo todos os salvos e levando até Jesus que está nos ares. Outra coisa também que vai ser muito visível vai ser a morte de todos os ímpios, a qual morrerão pela presença de Deus, pela presença de Jesus. Então, se você estuda as Escrituras, não será fácil de você ser enganado. Esses falsos profetas que Jesus falou em Mateus 24, verso 24, eles não te enganarão. Mas você tem que andar na palavra de Deus, porque senão você será enganado. Sabe, querido, ao longo desses 4 anos eu venho falando para você sobre a questão do engano que está sendo lançado no mundo inteiro. Jesus falou, hão de surgir falsos profetas, e eles estão aí em toda parte, enganando as pessoas sendo levadas pela confusão que essas pessoas apresentam diante delas. Quantas igrejas não estão repletas de falsos profetas, conduzindo um batalhão de pessoas à perdição? E aqui entra o que Jesus falou, se você anda com um cego, os dois vai cair no buraco. Porque se você é guiado por um cego, você está frito, querido. E Jesus está falando, cuidado, porque vão surgir falsos profetas. Está cheio em todo lugar. Mas a questão é que Jesus falou falsos profetas, e se existe um falso, existe o verdadeiro. E aqui eu quero trazer para você a revelação da palavra de Deus mais uma vez, para você distinguir o que é um falso profeta e o que é um verdadeiro profeta. E nós vamos estudar em cima disso essa semana. Da agora para frente nós vamos estudar em cima desse ponto. E se você for sincero, você vai examinar na tua Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Então, papel e caneta na mão, anotando os versículos, para que você seja instruído na palavra de Deus, na verdade de Deus. Ok? Existem muitas pessoas sendo enganadas hoje, em todos os lugares, por causa de um rosto bonito, por causa de um cara que tem uma lábia maravilhosamente linda, ok? Fala muito bem. Abre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada na sua frente, abre os textos bíblicos, até leia junto com você os textos bíblicos, mas distorcendo tudo aquilo que está escrito ali. Ou faz culto todos os dias durante a semana, mas a palavra de Deus nunca é aberta. E quando é aberta, é lido apenas um versículo. Mas aquele versículo que leu, nem mesmo é explicado a você. E o resto da noite é só gritaeira, é só contando história do passado, e isso e aquilo, e falando em língua, e dando piroleta. E você entra na igreja vazio, e você sai da igreja vazio. Certo? Os ensinamentos da palavra de Deus, eles não acontecem mais. O mundo está desse jeito. As pessoas só querem ouvir aquilo que te agrada. Os pregadores de hoje não querem mais bater, não querem mais falar a verdade, quer ficar passando a mão na cabeça das pessoas. E dessa forma as pessoas vão se perdendo, vão ficando perdidas, sem se perceber. Estão ficando cada vez mais distante de Deus por falta da instrução da palavra escrita. Por causa da instrução da palavra de Deus. E ainda bate no peito, o meu pastor. Aleluia, glória a Deus. É desse jeito que acontece. O cara te distanciando da palavra, o cara mentindo, sem texto bíblico, sem Bíblia,
sem te ensinar nada da Bíblia, e as pessoas gritando, glória a Deus, aleluia. É isso que está acontecendo. Mas eu quero ler mais uns 2 textos com você. Amós capítulo 3, verso 7, e 1 João capítulo 4, verso 1. Se Jesus falou que tem um falso profeta, tem um verdadeiro. E como eu diferencio o falso do verdadeiro? A Escritura. A palavra de Deus é que nos ajuda. Por isso que Jesus falou, examinai as Escrituras. Porque julgais ter nela a vida eterna. Quer dizer que nas Escrituras tem a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Ok? Então abra sua Bíblia ou anote o verso para você estudar depois. O primeiro verso que nós vamos olhar hoje está em Amós. Amós capítulo 3, verso 7. Olha como diferenciar um falso profeta. Primeiro é esse aqui, ó. Amós. Certamente o Senhor Deus, não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Viu? Amós, capítulo 3, verso 7. Esse texto está nos falando que existe profetas verdadeiros. E o que acontece? Olha só. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes ter revelado aos seus servos, sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então tudo que Deus vai fazer referente à terra, referente à humanidade, Ele revela antes de o fazer. Ele revela ao seu servo, os profetas. Foi assim no passado e está sendo hoje. Deus não fará nada sem antes revelar aos seus servos. Antes, no passado, Deus revelava o que ia fazer aos seus servos, aos seus profetas, através de sonhos, através de visões. Hoje, Deus revela o que vai fazer, o que fez aos seus servos, aos seus profetas, aquilo que está escrito, ok? Revela através das Escrituras, revela a todos os seus servos. Existe aspiração especial diretamente de Deus a homens, assim como no passado? Visão, sonho, sim, existe também. E quem fala isso? Quem fala isso é Joel. Joel capítulo 2. Lembra? 2:28. Ali está falando. Joel está falando. Ok? Eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os velhos e as velhas terão visões. Né? Os jovens sonharão. Ali Deus está falando através do seu profeta Joel, que ele derramaria do seu espírito. E os velhinhos teriam sonhos e visões, e os jovens visões. Ok? Então, hoje ainda existe aspiração do Deus Altíssimo sobre os seus profetas. E existe o profeta verdadeiro, como o texto de Amós já nos falou. Deus não fará nada antes de revelar os seus segredos aos servos dos profetas. Ok? Mas olha só o que aqui está falando 1 João capítulo 4, verso 1, por exemplo. Amados, aqui é João falando, amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se o espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então você ouviu? Amós está falando, o livro de Amós está falando que Deus não fará nada antes sem revelar aos seus profetas. Agora vem 1 João, capítulo 4, verso 1, e diz: amados, não creiais a todo espírito. Antes de você crer a todo espírito, provai, ou seja, testai primeiro
o Espírito. Para quê? Para ver se esse Espírito vem de Deus. E por que eu tenho que provar os Espíritos? E ele continua: porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Viu? Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Querido, o que está acontecendo hoje no mundo é algo assustador. As pessoas hoje não estão mais frequentando as igrejas. As pessoas hoje não estão mais tendo comunhão por causa do grande engano que se instalou no mundo por esses falsos profetas. Muitas pessoas abandonaram a união, abandonaram a comunhão com Deus, abandonaram a sua espiritualidade por causa dos enganos que foram lançados na terra. Em momento algum você vê a palavra de Deus instruindo qualquer servo a deixar de seguir os seus caminhos, a deixar de visitar o templo de oração, a deixar de ter comunhão uns com os outros. Em momento algum você vê a palavra de Deus instruindo as pessoas a ser desengrejados. O que Deus ensina é você abrir os seus ouvidos, de acordo com os textos que nós estamos lendo, para você diferenciar o verdadeiro da mentira. Ok? Ir ao templo sagrado, ter comunhão no templo sagrado com os irmãos, é necessário para todo cristão. O próprio Filho de Deus deu o exemplo, Jesus. Ok? Ele ia no templo como o seu costume, sentava ali juntamente com todos os outros crentes e juntos aprendiam do próprio Jesus. Era o seu costume. Paulo também entrava na sinagoga nos sábados como o seu costume, para discorrer da palavra de Deus com os outros, segundo o seu costume. O que Deus está nos ensinando é que nós temos que olhar para o que é verdadeiro e abandonar o que é errado. Não abandonar o que é errado e não se apregar com o verdadeiro jamais. Não é isso. Hoje é preocupante a quantidade de pessoas que abandonaram a fé, preferindo se abraçar com as coisas que o mundo oferece do que ficar diante de Deus. Muitas vezes por causa do engano que é aplicado lá fora. E por que as pessoas são enganadas? Porque não estudam a palavra de Deus. Porque não conhecem as Escrituras. Porque se conhecer as Escrituras, na hora que o cara abrir a boca para falar de Bíblia, você já sabe que ele está mentindo, que ele é um falso profeta. Na hora que você vê uma pessoa atacar a lei de Deus, você já sabe, esse aqui é falso profeta, porque a Bíblia diz que se essa pessoa falar contra a sua palavra, contra a sua lei, até a oração dela é abominável. O próprio Jesus falou: se me amarás, guardareis os meus mandamentos. Qualquer pessoa que falar contra as Escrituras, em qualquer ponto das Escrituras Sagradas, você já vai ver na cara que essa pessoa é um mentiroso. É um mentiroso. Então você tem hoje a possibilidade de viver nos caminhos do Senhor através da sua palavra, estudando, honrando a sola das Escrituras. Desta forma você não será enganado. Então nosso primeiro estudo de hoje foi descobrir que Deus não faz nada sem revelar os seus profetas antes. Isso é claro, a Bíblia está deixando claro. Outra coisa é que nós temos que ficar despertos, porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo, segundo 1 João 4. Ok? Segundo a palavra que está escrita em 1 João capítulo 4, verso 1. Muitos falsos profetas saíram pelo mundo. Querido, eu espero que esta mensagem de hoje ela possa penetrar no teu coração e que você descubra de uma vez por todas a necessidade que nós temos de Deus todos os dias da nossa vida. É verdade que para nós que somos pecadores e falhos, cada dia fica mais difícil a gente andar nos caminhos de Deus, porque o desejo da carne é de se afastar.
É de não ler mais Bíblia, é de não orar, é de sair fora mesmo das igrejas e não servir o Senhor. Essa é a vontade do ser humano, é essa. E cada dia está aumentando mais e mais e mais. Porque o que nós vemos de pessoas longe dos caminhos de Deus a cada dia não é brincadeira. Mas a palavra de Deus, ela é bem firme. Em Apocalipse capítulo 14, verso 12, a palavra de Deus fala assim, ó: aqui está a perseverança dos santos, os salvos. Eles guardam os mandamentos de Deus, eles obedecem os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Viu? Ele permanece na fé de Jesus e ele obedece os mandamentos de Deus. O salvo, aqui está a perseverança dos salvos. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Ok? Espero que esse estudo tenha feito diferença na tua vida. Que o Espírito Santo do Senhor continue habitando em você, fazendo transformação, mudança e te guiando nos caminhos do Senhor. Ok? Um abraço para você, fique com Deus e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.